Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria regressarmos à casa do Senhor e podermos cultuar a Ele, ao nosso Deus que é digno de louvor e adoração. Eu quero convidar você a, neste momento, curvar a sua cabeça, feche os seus olhos, apresente-se diante de Deus com contrição de coração, desejando que o Senhor visite você nas suas necessidades. Oremos ao Senhor. Ó Deus Santo, nós queremos mais uma vez nessa manhã entrarmos na Tua presença. E nessa hora te pedimos, ó Pai, por graça e misericórdia. Precisamos, ó Deus, do Senhor na nossa vida e reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Neste momento, Senhor, nós estamos abrindo o nosso culto de louvor e adoração a Ti. Te pedimos, ó Pai, que nada venha atrapalhar os nossos louvores e a nossa adoração. Que todo pensamento seja cativo ao conhecimento da verdade em Cristo Jesus. E que todos nós, ó Pai, possamos nos policiar a fim de que nada venha subtrair, nada venha roubar a adoração que lhe é devida. Maravilhoso Deus, olha para cada um de nós. Nós temos indivíduos aqui, mas temos famílias, temos a Tua igreja neste lugar. E o Teu povo que se reúne aqui, ó Pai, veio buscar a Tua face. Eles vieram, Senhor, Te adorar. Ó Pai, que não sejam frustradas as expectativas dos Teus filhos. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê direção, que o Senhor dê, ó Pai, caminhos aplainados, horizontes descortinados, que o Senhor dê vitória aos Teus filhos e filhas. Te pedimos, Deus maravilhoso, que o Senhor traga em paz aqueles que estão a caminho da Tua casa, que essa manhã seja uma manhã de alegria, celebração e adoração. Por fim, nós Te pedimos, Pai Santo, que o Senhor nos fale através da Tua palavra, que sejamos todos, ó Pai, transformados, moldados pela Tua palavra, para melhor Te servir e Te adorar. Oramos, pedimos a Tua companhia, pedimos a Tua direção, pedimos que o Espírito Santo interaja entre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no Salmo de número 40, Salmo de Davi. Salmo 40, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 1 até o versículo 10. Diz assim o texto sagrado: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-lo e deles antes de falar, mas são muito mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não me requeres. Então eu disse: eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no meu coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Queridos irmãos, nós estamos diante de um salmo de Davi,
que ele se percebe como alguém que precisa do socorro de Deus. Se nós observarmos o texto, nós vamos ver a partir do versículo de número 2, que Davi, ele clama ao Senhor, dizendo que o Senhor o tirou do poço da perdição. Às vezes, irmãos, a gente chega na igreja e nós chegamos com um sentimento de inadequação. Às vezes nós olhamos para os nossos irmãos e enxergamos nos nossos irmãos uma santidade, uma pureza, mas nem sempre é assim. Porque tem dia que nós vamos ter que nos socorrer de Deus para pedir: Senhor, me tira desse tremendal de lodo, Senhor, me tira do poço da perdição, Senhor, coloca os meus pés firmados numa rocha. Existem muitas oportunidades que nós vamos ter que clamar, em muitas oportunidades nós vamos precisar pedir ao Senhor: Senhor, firma os meus passos. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a jornada é longa, o caminho é um caminho longo, e nós precisamos a todo tempo analisar a nossa trajetória cristã e pedir: Senhor, se eu estiver com os meus pés num tremendal de lodo, coloca os meus pés firmados numa rocha, para que eu no final possa falar à congregação da verdade e da justiça do teu nome. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, queridos irmãos, que sejamos todos tocados e ministrados pela palavra, mas antes nós precisamos ofertar louvores e adoração ao nosso Deus. E aí então eu quero pedir para que você pergunte para o seu irmão assim, ou faça para ele a seguinte, tenha a seguinte posição em relação ao seu irmão. Diga assim para ele: vamos louvar a Deus? Do outro lado, irmão, do outro lado agora, vamos louvar a Deus? Aleluia. Eu quero acreditar que o seu irmão diz que vai louvar a Deus, amém? Então nós louvaremos ao Senhor, porque Ele é digno de adoração. Quero convidar aqui o Michael Neres, ministro de louvor dessa manhã. Deus abençoe, Michael, ministério de louvor, Deus abençoe vocês. Graça e paz, amada igreja, amém. Bom dia a todos, glória a Deus. Nós vamos cantar um salmo muito animado para iniciarmos esse dia, confiando que o Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele está comigo, então não tema mal algum. No vale da sombra da morte Ele estará contigo, amém? Em todo momento, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com bastante alegria nessa manhã. Me seguirão por todo sempre a sua casa, meu lugar de habitação. E posso descansar tranquilo. O sol se foi, já não vejo a hora. O Senhor é o meu pastor,
Deus. Sabendo que Ele está conosco em todo momento, nós só podemos agradecer. Amém? Só agradecer, agradeço por tudo que tenho, que sou. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci, devia escolher viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, Tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço. quero ver você. Pelo dia tão lindo que o Senhor fez, eu agradeço. Pelo céu estrelado que nos traz paz, eu agradeço. Pela mão que se estende pra fazer o bem, eu agradeço. Todo o bem que o Senhor faz, só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço. Aleluia. Pela vida, pelo sol que a cada novo dia Aleluia. brilha, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço. Aplauda o Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ver cada um cantando essa canção,
né? Eu digo que é uma visão privilegiada poder contemplar cada um dos irmãos. É uma bênção. Você pode repetir a capela, esse último refrão? Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha. Aleluia! Pela mesa, o partido, pão, a comunhão. Eu agradeço. Glória a Deus! Aplauda mais uma vez. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele reina. Renda ao Senhor agora toda adoração. Elogia Ele. Convida o Senhor para estar aqui com você, para que Ele possa mover em nosso redor, transformar situações. Eu creio em Ti, Jesus. Eras Tu antes do sol, de toda a vida, o autor Tu és, reinas. E pelo som da Tua voz, impérios dobram-se aos Teus pés, reinas. Fazes o mar obedecer, e em Teu nome toda a terra estremecer. E sob a luz a se prostrar, o universo a declarar que reinas, reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos Tu reinas, eternamente reinas, és único, incomparável Deus. Sopro Teu, eu respirar, de pó a vida me formar, reinas. Tu és o pão, alimentar, a fonte eterna saciar, reinas. Com Tuas mãos podes curar, Teus pés as águas caminhar, Teu sangue sara o meu pecado, Teu braço forte a sustentar. Os céus proclamam Teu louvor, e ante ao trono do Senhor, Teu povo dobra-se em temor. Os anjos cantam para sempre. Tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos Tu reinas, eternamente reinas, és único, incomparável Deus, declare o nome que é sobre todo nome. Jesus, eternamente reina. Aleluia.
todo soberano, Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Cante o primeiro verso falando: eras tu, diz do sol, de toda a vida, o autor tu és, reinas. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Tu és soberano, ó Pai, tu reinas, ó Deus, sobre todas as ações, ó Deus. Aleluia. O Senhor está sobre todo nome, ó Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Glória ao teu nome, Jesus. Nós exaltamos, nós nos prostramos diante aos teus pés, ó Pai. Glória ao teu nome. Declaramos que somente tu és soberano. Aleluia. O Senhor, Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus, Ele é Senhor. Glória ao teu nome, Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E Onina canta. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Adora o Senhor.
Jesus. Você tem noção de quão grande é isso? Aleluia. Ele é o Senhor do universo. Criou as constelações, criou cada galáxia que existe, criou o vazio, o espaço entre as estrelas. Aleluia. Mas além de tudo, apesar de tudo isso, nós podemos declarar: e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo, tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo, tu és tremendo, Senhor. Destaque vão estar recebendo o Oscar pelo seu importante trabalho durante esse período de que o Juad esteve trabalhando aqui na igreja. São 15 anos, é isso? 15 anos de base do Juad. Então são 15 anos trabalhando a serviço do reino de Deus. E é claro que durante 15 anos pessoas se destacam. Então esses que se destacaram vão receber um Oscar e vai ser muito legal. Eu não vejo a hora de chegar o dia para eu estar aqui sentado de camarote para assistir o que vai acontecer nesse lugar. Bom, é o seguinte, está se aproximando a nossa festa de inverno, dias 12 e 13 de julho, ok? Arraial na Piusme. Os convites você pode adquirir com a Natália, com a Elaine, com a Betânia e com a Adriana, ok? Festa de inverno, Arraial na Piusme, dias 12 e 13 de julho, ok? É isso. Queridos irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Na tarde de ontem, nós perdemos a nossa querida irmã Teresa Cuer de Andrade. A irmã Teresa é alguém muito especial para a nossa igreja, para a nossa comunidade de fé, mas a irmã Teresa também é uma pessoa muito especial no lugar onde ela mora. Muitas vizinhas, muitas pessoas conheceram Jesus através do ministério da nossa querida irmã Teresa. E ela faleceu, estava internada já há alguns dias e ela faleceu ontem à tarde. Nós teríamos hoje o Juad, né? Mas o Juad foi cancelado porque a família da irmã Teresa, toda ela é envolvida no Juad, ou grande parte da família é envolvida no Juad. Então nós teríamos pessoas que, por exemplo, a neta ia dar aula no Juad e a avó faleceu. Então nós achamos por bem, a líder do Ministério Juad, Viviane, junto com o seu esposo Edinho, acharam por bem cancelar o Juad no dia de hoje. Então é por isso que os Juades não estão aqui. Mas nós vamos, assim que terminar o culto, vamos nos deslocar daqui lá para o cemitério do Curuçá, Rua Coreia, sem número, e é em Santo André, o cemitério do Curuçá, todo mundo conhece. Se você puder passar lá para se solidarizar com a família, para deixar os seus cumprimentos, para deixar a sua palavra de alento ao coração, é muito bom que você faça isso, ok? Então é uma grande perda para a nossa igreja, é uma grande perda para a nossa comunidade de fé, e os parentes, os amigos, os vizinhos da nossa querida irmã Teresa estão consternados por isso, e a consternação se estende a nós também. Vocês lembram que eu falei para vocês que no tempo oportuno aí a gente ia falar de um desafio enorme que nós temos? Pois é, irmãos, eu preciso dizer para vocês que o telhado da igreja, não isso que você está vendo aqui, isso aqui é o forro, o telhado que está acima do forro, ele acabou. Tem lá umas telhas, ele está coberto e tal, mas o telhado acabou. A gente tem um
híbrido de telhas que são telhas de amianto, inclusive é um material que hoje é proibido porque é cancerígeno, e outras telhas de fibrocimento. Só que é o seguinte, uma com a outra, ainda que seja do mesmo modelo, uma pesa mais do que a outra, e uma traz problema quando cola perto da outra, significa o seguinte, todo o nosso telhado aqui está comprometido, todo ele. Então a gente se movimentou no sentido de falar com os donos do salão, porque isso aqui diz respeito a uma parte estrutural. Então nós colocamos para eles que a nossa permanência aqui se dá se o telhado for trocado, porque a gente não vai correr risco. Já corremos risco no verão passado, uma enorme chuva pegou a gente aqui, a gente estava com um rodo aqui domingo pela manhã, em vez de se preparar para o culto, a gente estava puxando água. E isso é absolutamente inviável, isso é aviltante. Imagina você vem para o culto e a igreja está cheia de água, os equipamentos todos alagados, a gente teve perda de alguns equipamentos. Então a nossa permanência nesse lugar aqui, ela vai acontecer se o telhado for trocado. Um dos donos do salão mora no Japão, o outro dono do salão mora no Canadá. Então demora um pouquinho para a gente fazer a reunião, mas a reunião foi feita. E o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês orem nesse sentido, porque o telhado vai ser trocado. De um jeito ou do outro, a gente vai trocar o telhado, né? E eu espero que, se a igreja trocar o telhado, que a gente possa se beneficiar disso no futuro, no que diz respeito a contratos, no que diz respeito a pagamento do aluguel. O que é certo é que assim, não dá mais para ficar aqui debaixo com o telhado que a gente tem hoje. Está tudo seguro, está tudo tranquilo, você pode permanecer aí, tudo bem, mas na chuva de verão que a gente vai ter no final do ano e no início do ano que vem, eu sei que esse telhado não vai aguentar mais. Já sofremos no ano passado e a gente não quer passar por isso novamente, então a gente vai trocar telhado. Não é barato. Irmãos, a gente tem mais de meio quilômetro de telhado aqui. É muita grana. E se depois você quiser que eu fale o valor, eu falo em off para você, mas não vamos tratar de dinheiro aqui agora. Mas assim, isso vai ser feito. Ok? Então vocês fiquem sabendo que vocês vão passar por aqui. Em alguns períodos nós vamos estar em reforma, mas a gente precisa fazer esse serviço para melhor atender os irmãos e para segurança de todos nós. Ok? Muito obrigado pelo carinho, pela compreensão de sempre. Outra coisa que é importante dizer é que todo profissional que subir no telhado tem que ser um profissional. A gente não pode pegar um pedrelhadista, um pedreiro misturado com um telhadista, e para colocar aqui em cima, porque esse cara caindo daí, vocês sabem o problema que dá. Então a gente não pode sofrer nenhum tipo de risco nesse sentido também, ok? Queridos, vamos ficar de pé, vamos pegar a nossa oferta e vamos ofertar? Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor abençoe e santifique essas ofertas que serão usadas a serviço do teu reino. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar esses homens, mulheres, trabalhadores e trabalhadoras que com o suor do rosto, ó Pai, tem agora em suas mãos uma parte separada para engrandecer e louvar a Ti, ó Pai, e com as suas ofertas e com os seus dízimos. Que o Senhor os abençoe, ó Pai. Além de louvar o Teu nome, Senhor, com as suas ofertas, nós sabemos, ó Pai, que todas elas são usadas a serviço do Teu reino. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a administrar esses recursos com equidade, que nós possamos administrar esses recursos, ó Deus, debaixo do temor do Senhor, a fim de que tudo aquilo, ó Pai, que entra como recursos à Tua casa, seja voltado, ó Deus, para a manutenção dela e também a serviço do Teu reino. Oramos, pedimos a Tua bênção sobre cada trabalhador e cada trabalhadora da Tua casa. Pedimos a Tua bênção sobre os dizimistas e ofertantes, aqueles que estão presencialmente aqui e aqueles que fazem isso, ó Pai, através de depósitos bancários, aqueles, ó Pai, que nos assistem e que, ó Deus, estão em outra cidade, estão em outros lugares do mundo, ó Pai, mas eles também nos ajudam e contribuam a serviço do Teu reino. Que o Senhor continue a abençoar grandemente a vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Oramos e pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Por favor, traga aqui a sua oferta.
Glória a Deus. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Chegou a vez das nossas crianças. Onde estão elas de 2 a 6? Crianças que estão conosco de 2 a 6, por favor, podem se dirigir à sala do Ministério Infantil. Quem vai dar aula hoje? Professora Débora Rafá. Laís Montovani também. Que bênção. Eu imagino que eles pensam que a sala vai fugir, né? Aí por isso eles correm para pegar a sala e segurar. É só um pouquinho de criança, né? A televisão dos irmãos deve estar queimada. Queridos, eu quero convidá-los a abrir comigo as vossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos fazer a leitura do capítulo 5, versículo 14, até o capítulo 6, versículo 2. Hoje nós vamos falar sobre o tema presentes de Deus. Você sabia que quando você abraça a fé evangélica, você ganha presentes de Deus? Hoje nós vamos falar aqui de 4 presentes que Deus dá aos seus filhos e filhas, quando eles reconhecem a graça do Senhor Jesus em suas vidas. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo de número 14. Se você achou aí, dá um glória a Deus. Amém. Diz assim o texto sagrado: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6, versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu ouvi no tempo oportuno da oportunidade, que te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Esta é a palavra de Deus. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, que é o texto que nós estaremos estudando nessa manhã. Vamos orar? Glorioso Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que por graça e misericórdia, o Senhor fale conosco. Ó Deus, que não haja distrações, que não haja, Senhor, neste momento, nada que venha atrapalhar a Tua palavra de cumprir o propósito para o qual ela está sendo enviada. Ó Deus, fala ao meu coração, mas fala também ao coração dos nossos irmãos. Que essa manhã seja uma manhã de alegria, celebração e salvação no Senhor. Oramos e pedimos que seja assim. Amém e amém.
Queridos irmãos, inicialmente eu desejo que vocês saibam que a nossa salvação não é mérito nosso, se é que vocês já não sabem disso. Eu sei que muitos de vocês já sabem disso. A nossa salvação não se dá porque eu sou educado. A nossa salvação não se dá porque eu tenho boas atitudes em relação ao meu próximo. A nossa salvação não se dá porque somos generosos. A salvação, ela se estabelece na nossa vida e no nosso coração por causa de uma atitude de Deus em Cristo Jesus. É Deus quem promove a salvação. É Deus que está sempre intercedendo em nosso favor, e esse Deus, Ele nos busca. Porque se não fosse, irmãos, iniciativa de Deus de fazer tudo, de começar e de terminar a salvação em nós, todos, sem exceção de ninguém, todos nós estaríamos encerrados no império das trevas. Mas Deus, por seu amor e por sua misericórdia, numa atitude de abençoar os seus filhos, esse Deus, Ele envia Jesus Cristo ao mundo, e o seu Filho Jesus, Ele se oferece para pagar uma conta que não era dele. Jesus veio pagar uma conta que não era dele. Jesus entra na nossa vida e Ele intervém para resolver um problema que não era dele. Jesus vem para pagar uma dívida que não era dele. Jesus Cristo se colocou no meu e no seu lugar para assumir os problemas da nossa transgressão. Nós transgredimos, nós nos distanciamos de Deus, e Jesus veio nos resgatar da transgressão. Então Jesus pagou o preço daquilo que eu fiz de errado e não deveria fazer. Jesus, Ele veio e sofreu aquilo que eu deveria sofrer, e Ele sofreu porque Ele veio em resgate da minha vida. Ele pagou por aquelas promessas que eu faço e não cumpro. Jesus veio sobre a minha vida e veio me resgatar dos princípios que eu mesmo quebro, das verdades que eu nego. Então o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele aceitou ir à cruz do Calvário, que era o lugar aonde eu deveria estar, e Ele foi o meu substituto. Esse Jesus, Ele pagou a minha dívida, Ele ficou num sacrifício vicário em meu lugar. A palavra do Senhor nos diz em Isaías, capítulo de número 53, que o castigo que nos traz a paz foi colocado nele, foi cravado na cruz junto com ele. Por que que Deus fez isso, irmãos? Por que que Deus despejou toda a sua justiça nas costas do seu Filho? É para que nós, quando olhássemos para a cruz, nós compreendêssemos agora o sacrifício que Jesus fez por nós. Nós entendêssemos aquilo que foi feito. Aquilo que foi feito por Jesus foi feito porque Ele intercedeu, e Ele esteve na cruz em meu lugar. E quando a gente acredita nisso, sabe o que acontece? Nós entregamos as nossas vidas a Jesus. A verdade é que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, essa pessoa agora, ela pode dizer que está salva, essa pessoa pode dizer que está com Deus, essa pessoa pode dizer que agora tem uma trajetória com Deus, nunca antes disso. Então Deus nos resgatou, pelo seu Filho Jesus Cristo, amém? Ele nos resgatou. Sem que Deus nos resgate, a nossa vida cristã ainda não se inicia, nunca começa antes. É o resgate de Deus, é a misericórdia de Deus que nos alcançou. E a Bíblia chama isso de nossa tão grande salvação. E depois que você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, depois você pode se aproximar de Deus sem medo. E você pode chamar Deus de paz. E Deus, esse Deus é um Deus amoroso, esse Deus é um Deus bondoso. E esse Deus fez algo que nós não poderíamos fazer jamais. E agora, entrando propriamente no texto que nós lemos, nós vamos falar de 4 presentes que Deus dá para aqueles que creem no seu Filho. São 4 grandes presentes para trazer para a nossa vida, que Deus traz para a nossa vida e para o nosso coração. E todos aqueles que um dia entregaram a sua vida para Jesus, se você fez isso um dia, você tem esses presentes. Se você ainda não fez, mas se você deseja fazer um dia, no dia que você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, esse presente vai estar nas suas mãos, porque Deus vai entregar esses presentes nas suas mãos. Então, primeiro,
A Bíblia Sagrada diz que a primeira coisa que acontece quando as pessoas entregam as suas vidas a Jesus de Nazaré é que essas pessoas ganham uma nova força. Diga comigo, eu ganho uma nova força. Irmãos, mas essa força é uma força poderosíssima. Essa nova força é uma força sobre-humana. Essa aqui não é uma força produzida por nós mesmos. Não tem nada a ver com a malhação da academia. Não tem nada a ver com os anabolizantes que as pessoas podem comprar e tomar. Mas essa força é uma força que vem para me fazer capaz de ser paciente. Que força é essa, pastor Maurício? Essa força é uma força capaz de me fazer conviver com as outras pessoas. Essa força vem me capacitar para eu poder fazer o bem. Essa força me controla de tal maneira que eu não fique enciumado com as bênçãos e com as conquistas dos outros. Essa força vem para tratar a minha vida, para que eu não me conduza de maneira inconveniente. Essa força vem para a minha vida para que eu não me exaspere. Essa força vem para a minha vida porque essa força vai me ensinar a olhar para mim mesmo, a fim de que eu não busque na vida os meus próprios interesses. Essa força vem do alto e essa força vem de Deus. Para quê? Para que eu não fique me ressentindo, me sentindo novamente perplexo, me sentindo novamente entristecido pelo mal que outras pessoas me fizeram. Então essa é uma força que vem sobre nós. É uma força capaz de fazer com que eu suporte as vicissitudes, as mudanças na minha vida e na minha trajetória. Essa força me habilita a sofrer e a enfrentar e a suportar as tribulações. Essa palavra força aqui, irmãos, no grego, ela dá a ideia, não é de uma parede resignada. Não é de uma parede que está parada e você vai jogando alguma coisa na parede e a parede vai resistindo. Não, não é dessa força. Essa força aqui é a força de um termo militar que Paulo usa aqui para dizer o seguinte: essa força é como se fosse um soldado que está recebendo tiros, que está recebendo bombas, que as coisas estão acontecendo ao seu redor, mas esse soldado ele marcha resignadamente para o seu triunfo, ele marcha para a sua vitória. É essa força que a Bíblia Sagrada está mostrando para nós aqui. E o apóstolo Paulo, ele está falando que essa força nos faz suportar, no sentido de crer todas as circunstâncias adversas. É uma força que vem de Deus. Se vocês pararem para analisar a vida de vocês, vocês vão chegar à seguinte conclusão: por que é que nós estamos aqui? Se eu enfrentei tanta luta, tanta dificuldade, digo mais, muitos enfrentam mais lutas e mais dificuldades depois que vêm para Cristo. Mas essa força de Deus, ela te capacita. É uma força que não mingua, é uma força que não desfalece, é uma força que não acaba. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz que essa força é a força do amor de Cristo em nós. Amém? Então, esse amor de Cristo nos constrange. E essa palavra constrange aqui, ela é fortíssima. Constrange dá a ideia aqui de uma febre. Sabe uma febre que você fica doente? Sabe uma febre que você sente o seu corpo adoecido? Por que isso? Porque quando você olha para a cruz e você percebe aquilo que Cristo fez por você, você fica constrangido, porque alguém santo, porque alguém maravilhoso desce da glória e ele decide pagar o preço da morte, do pecado que estava na minha vida, e ele é o meu substituto. E quando eu olho para a cruz, quando eu contemplo a cruz, eu fico em estado febril, porque eu olho e digo que não consigo imaginar que alguém com tão grande amor por mim possa me resgatar da minha maldição e da minha morte. E aí agora eu quero viver para esse Cristo. E agora eu quero sofrer pela causa do Evangelho. Eu quero seguir adiante. E eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero viver para esse Cristo. Então, esse Cristo que morreu e ressuscitou, Ele, quando nós o aceitamos como único Senhor e Salvador, Ele nos dá uma nova força, e essa força é segundo Cristo. Amém? Segundo lugar, o apóstolo Paulo diz aí no versículo de número 16, o outro presente que Deus dá para aqueles que entregam a sua vida
ao seu Filho Jesus, é que essas pessoas ganham um novo conhecimento. Diga comigo, novo conhecimento. O texto aqui diz assim: assim é que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Novo conhecimento. Um novo conhecimento. Um conhecimento de Cristo mais profundo. Um conhecimento que agora não é segundo a carne. O que é conhecer a Jesus segundo a carne? Conhecer Jesus segundo a carne é o que todo mundo sabe. Se você sair aí fora e perguntar, você conhece Jesus? As pessoas vão dizer sim, eu conheço. Jesus não é aquele que andou pelas ruas empoeiradas da Palestina fazendo milagres. Jesus não é aquele que as pessoas chamam de Filho de Deus. Jesus não é aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. As pessoas vão saber dar explicações a respeito de Jesus. Jesus não é aquele que nasceu de José e Maria. Jesus não é aquele que ressuscitou dentre os mortos e agora vive. Irmãos, quando você sai para perguntar aí fora a respeito desse Jesus que é o Jesus histórico, todas as pessoas, ou pelo menos aquelas que têm uma vertente católica, vão saber responder isso que eu falei aqui para vocês. Vão saber que Jesus é assim. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu não conheço mais esse Jesus dessa forma superficial. Porque existem pessoas que estão na igreja, mas conhecem um Cristo superficial, um Cristo histórico. Paulo está falando aqui, não, agora eu conheço esse Cristo, e eu conheço esse Cristo experiencialmente. Eu conheço esse Cristo e agora eu tenho uma vida com Ele. Agora esse Cristo tem uma relação comigo. Agora eu conheço esse Cristo e esse Cristo, Ele é o meu Senhor. Eu ouço a voz do seu comando. Ele comanda a minha vida. Ele cuida da minha história. Então eu tenho interesse por Ele para fazer a sua vontade. E agora esse interesse em fazer a sua vontade está ligado com aquilo que Ele me disse. Significa que agora, quando eu recebi a Cristo como Senhor e Salvador, então agora eu ouço atentamente o que Ele me diz. Eu estou voltado para aquilo que Ele me fala. Então tudo que Jesus fala agora, tudo que Ele me diz através da sua palavra, tudo isso me importa. Desde um sorriso, desde que seja um suspiro de Jesus, desde que seja um chamado, uma fala, tudo agora me identifica com esse Cristo ferido de Deus, esse Cristo que me amou e que me resgatou. E esse Cristo, Ele tem diversas maneiras para se manifestar a mim, e quando Ele se manifesta a mim, eu presto atenção. Quando Ele me fala, eu paro para ouvir, porque eu aprendi, agora eu quero caminhar, agora eu quero andar com esse Cristo. Eu falo como Ele fala. Agora eu sou parecido com Ele. Quando eu vejo alguém vulnerável na rua, quando eu vejo alguém entristecido na minha comunidade de fé, eu sinto as mesmas coisas que esse Cristo sente. Então a vontade dEle faz sentido para mim. E agora eu busco a vontade dEle para a minha vida. Agora eu conheço a sua forma salvífica, a sua forma redentora, a sua forma salvadora. Agora eu conheço a Cristo experiencialmente. Vocês estão entendendo isso? Eu conheço a Cristo agora de andar com Ele, não é de ouvir. Eu ando com Ele. Não é que eu conheço o Cristo lá de fora, que as pessoas conhecem. Não. Agora eu não sei mais o que todo mundo aí fora sabe. Agora eu sei os segredos do coração do meu mestre, e Ele sabe também os meus. Agora Cristo tem influência na minha vida. Agora Ele é o meu amigo. Agora Ele é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu irmão mais velho. Jesus Cristo é o meu melhor, e Ele cuida de mim. E isso é um novo conhecimento. Então, se você entregou a sua vida a Cristo, se você fez isso um dia na sua vida, saiba disso, meu querido irmão, minha querida irmã. Você tem um novo conhecimento. Está aí guardado, é seu, está dentro de você. Em terceiro lugar, o texto nos diz no versículo de número 17, que Deus nos dá uma nova natureza. Mais no presente, uma nova natureza. Versículo 17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
uma nova criatura. Significa que eu sou nova criação. Existe uma tradução que diz que eu sou uma nova geração. E eu gosto ainda de uma outra tradução que diz que Deus vem e muda a natureza. Significa que agora eu tenho um novo gosto. Agora eu tenho uma nova vontade. Significa que agora eu tenho um novo desejo, um desejo diferente. Significa que agora eu desejo o que eu não tinha antes. É uma vontade de conhecê-lo mais e melhor. É uma vontade de me aproximar dele e vasculhar aquilo que ele tem para me ensinar e aprender e ler e conhecer a sua palavra. Agora eu desejo ter um conhecimento, um envolvimento com ele, e eu quero ser bom, e eu quero fazer favor para os outros, e eu torço às vezes para as pessoas precisarem de mim, para eu ir em socorro dessas pessoas e ajudar essas pessoas. Eu estou atento a essas pessoas, eu quero ser uma bênção na vida daquelas pessoas que estão próximas de mim, na hora que for necessário, quando precisar. Maurício, vem aqui, eu quero ser esse tipo de gente, eu quero abençoar, eu quero ser assim, porque o meu Cristo foi assim. Ele mudou o meu gosto. Se eu era ensimesmado, se eu era um egoísta, ele mudou a minha natureza. Agora eu sou uma nova pessoa. Irmãos, eu me lembro que quando eu conheci o Evangelho, alguns amigos meus demorou para conhecer. Mas eu me lembro de sábado à tarde, 3 horas da tarde, saindo com uma bibliona enorme. A Bíblia era maior que eu. Irmãos, acredite você ou não, mas eu já fui um graveto. E eu saía com uma bibliona desse tamanho debaixo do braço, sol quente, a pino, e eu ia para a igreja. E parece que o tempo vai passando, parece que as igrejas agora vão ficando perto, né? Mas antigamente eu andava para caramba para chegar na igreja. Quantas e quantas vezes eu morava na Ângelo de Cândia, próximo ao Hospital São Mateus. Quantas e quantas vezes eu subia a Mateu Bay a pé para ir para a igreja da Maria Cursi. Quantas e quantas vezes. E eu ia. Agora eu venho para cá, eu acho tão perto, chego tão rápido, tenho carro, as coisas estão mais fáceis. Mas irmãos, é assim, o pessoal não acreditava. Eu falava assim, pô, o que esse cara está fazendo na igreja? Sábado, 3 horas da tarde. E a gente chegava 3 horas da tarde, sabe que hora que a gente saía? 9h30, 10 horas. E aí no domingo a gente voltava para a igreja. Domingo cedinho, ia para a escola dominical. Depois tinha... a gente voltava correndo para casa para almoçar. Voltava para a igreja de novo, porque tinha ensaio dos jovens. Então a gente ia ensaiar. Então no domingo praticamente a gente ficava na igreja o dia inteirinho. E aquilo era maravilhoso, a gente estava ali e a gente fazia isso. E aí os meus amigos que me criticavam, falavam assim, mas como é que pode um negócio desse? Esse cara sair no sábado e vir no domingo, esse cara não para de esse negócio de igreja. Aí o pessoal foi se convertendo e daqui a pouco eles faziam a mesma coisa. E eles estavam felizes por fazer a mesma coisa. Por quê? Porque é uma graça irresistível que alcançou essas pessoas. E antes eles não tinham esse gosto, esse desejo de ter Deus na sua vida, mas agora eles têm esse interesse por Deus. Por quê? Porque Deus mudou a natureza dessas pessoas, Deus mudou o comportamento, como nós cantamos hoje aqui. Então o Senhor vem e sabe o que Ele faz? Ele muda a gente de dentro para fora. Nós somos nova criatura, nós somos uma nova criação, uma nova geração de Deus. Então esse Deus, Ele nos dá 3 presentes para nos abençoar, agora com um 4º presente. E sabe qual é o 4º presente? Diz aí o apóstolo Paulo, que ele nos deu o ministério. Ele nos deu um ministério. Significa que nós precisamos trabalhar nesse ministério. Qual o ministério que nos foi dado? Sabe de que ministério Paulo está falando? Deus nos deu em Cristo Jesus o ministério da reconciliação. Diga comigo, ministério da reconciliação. Que ministério é esse, pastor? Esse é o ministério de trazer as pessoas para Jesus. Esse aqui é o ministério de fazer com os outros a mesma coisa que foi feita com você. Porque agora
nós somos embaixadores de Cristo. É como se Deus falasse por nosso intermédio. É como se Deus usasse a nossa boca para que essa boca seja bênção para o nosso ouvinte, para as pessoas que estão ouvindo aquilo que nós estamos falando. Não é fantástico um negócio desse? Ministério da reconciliação. Irmãos, quando eu saí de casa hoje de manhã, eu saí pensando nisso, sabe? Eu pensei assim, hoje tem culto, e sou eu que vou pregar. Então, eu vou sair da minha casa, e eu não vou lá para a igreja para entreter um povo 30, 40 minutos com a palavra. Não é isso. Eu não sou o Luciano Huck do Evangelho. O que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui porque eu tenho uma disposição de ser embaixador do reino de Deus. É como se Deus falasse através de mim. E quando Deus fala através de mim, as pessoas que estão aqui, elas estão me ouvindo. Outros que estão assistindo a live, elas também estão ouvindo. E essas pessoas, quando ouvem essa verdade do evangelho que nós pregamos aqui, essa verdade aproxima as pessoas de Deus. E elas querem aquilo que a gente tem, elas desejam aquilo que nós desejamos. E nós desejamos andar com Cristo. Por quê? Porque agora nós somos cooperadores com Ele. Nós ajudamos na obra de Deus. Esse é o ministério da reconciliação. Você é um ajudador através da palavra que você traz para a vida das pessoas que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Se você já teve um carrinho velho, como eu tinha um Fusca, eu era o Fusca do Flintstone, sabe? Quando eu falo Fusca do Flintstone, significa que o carro não tinha assoalho. A gente andava na rua e via a rua passando lá embaixo. Mas é o seguinte, mesmo que o carro fosse velho, mas a gente tinha que lavar o carro, né? Sábado era dia de lavar o carro. E aí era toda aquele trabalho para lavar o carro. Aí sabe o que acontecia? Eu colocava o carro para fora da garagem, dizia que ia lavar o carro, daqui a pouco vinha a Natália e o Vitor junto. E eles vinham com chinelo, escorregando, caindo no meio da calçada, caindo nos corredores de casa. E eles vinham. E aí, quando eles vinham, eu já colocava as duas mãos na cabeça. Eu falava assim, Jesus amado, se eu levo 40 minutos para lavar o carro, agora com esses dois aqui eu vou levar 2 horas. Porque o negócio é estreito. E aí eles vinham. E aí começava a lavar o carro. E aí entrava sabão nos olhos e chorava. E aí vinha o sorveteiro, aí os caras queriam sorvete. E aí misturava sorvete com água. Daqui a pouco você não está mais lavando o carro, porque você está sujando o carro. Porque aí agora é sorvete com água e vai passando no carro. Uma lambuzeira. Um negócio que você sabe assim, meu Deus, tem que fazer o quê? Eu tenho que aguentar esse tipo de coisa. Mas daqui a pouco os dois, sabe, eles enjoavam daquele negócio. Enjoavam, não querem mais ajudar. Aí eles pegava as coisinhas dele, sabe aqueles baldinhos de areia de praia? Pegava os baldinhos dele, colocava as coisinhas e ia para dentro de casa. Largava um chinelo para debaixo do carro, depois tinha que se enfiar debaixo para pegar, e eles entravam para dentro, se enjoou. E aí depois eles entravam para dentro de casa, aí chegava a noite, a gente sempre recebia alguém para um lanche, minha família, ou algum amigo da igreja, a gente sempre recebia. Aí as pessoas começavam a interagir com a Natália e com o Vitor, e perguntavam, o que você fez? Eu ajudei o papai a lavar o carro. Falava tudo cheio. Irmãos, às vezes é assim no evangelho. Às vezes a gente está pensando que a gente está ajudando, sabe? Mas às vezes a gente também precisa se reconhecer como um pouco atrapalhado. Mas mesmo atrapalhado, existe uma alegria que você precisa ter, que é a alegria de servir no reino de Deus. Porque ninguém é perfeito. Assim como eu não sou. Mas eu tenho que ter a alegria, eu tenho que ter a disposição. Quando eu olho para as pessoas e eu percebo que as pessoas estão precisando de uma mão amiga, de uma palavra intencional. Irmãos, é uma palavra intencional. Quando eu olho para as pessoas da minha comunidade, quando eu vejo pessoas que estão precisando de ajuda, de socorro, é a minha cara ir lá fazer.
mesmo que eu não saiba fazer, mesmo que eu não seja o melhor, e não sou, aliás, eu estou muito longe de ser, mas eu preciso estar ali para servir, porque eu estou envolvido. Eu estou completamente agora envolto a problemas que muitas vezes não são meus, mas agora os problemas dos meus irmãos, da minha comunidade de fé, os problemas que brotam nas famílias da igreja, são agora os meus problemas, e de alguma maneira eu preciso me envolver com isso, eu preciso interagir a respeito disso, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu estou ali para abençoar essas pessoas. Eu estou ali para fazer o que ninguém quer fazer, mesmo atrapalhado, eu estou ali para servir. Por quê? Porque nós estamos envolvidos na obra de Deus. Sabe o que a gente está fazendo quando a gente intercede por pessoas? Quando a gente chega em lares disfuncionais,